Meu querido, estão querendo tirar de você um direito que você sempre brigou para ter, certo? Só que dessa vez não tem nada a ver com a Uber. Fala galera, beleza? Flávio falando, mais um vídeo para vocês aqui no canal Uberutando. Quero conversar com vocês desse movimento que começou a ter, né? Para tentar tirar do motorista aquele direito que o motorista sempre brigou para ter na Uber, que é saber antecipadamente para onde o passageiro está indo. O que está acontecendo? Lá no Rio de Janeiro, o Procon ele está multando, ele está intimando a Uber a se esclarecer essa situação, por que os motoristas pararam de aceitar as corridas dos passageiros, né? E esse medo é um medo antigo da Uber, por isso que ela estava segurando essa informação, ela segurou o máximo que ela deu. Por quê? Ela tinha medo de mostrar para o motorista antecipadamente o endereço e o motorista escolher por não fazer a corrida. E é exatamente o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. É um movimento que começou lá, mas, cara, não vai ficar só lá não. Por quê? Os passageiros entraram no Procon reclamando que o motorista não quer mais fazer a corrida dele, porque antigamente mostrava um bairro aproximado, mostrava uma região da cidade. Então o motorista não tinha clareza para saber aonde exatamente o passageiro ia, e muitas vezes o cara tinha que entrar em comunidade, tinha que entrar em quebrada para poder levar lá o passageiro que já estava dentro do carro. Então não tinha muito o que o motorista fazer. Raramente acontecia daquele motorista pôr o passageiro para fora do carro, porque eu não quero fazer a corrida porque você está indo para uma quebrada, né? Então às vezes o motorista acabava, como o passageiro estava já dentro do carro, iniciou a viagem, aí, cara, tinha que levar lá, a maioria das vezes o motorista levava, né? Mas não gostava de entrar em tal comunidade, em tal favela, em tal quebrada, e como é em toda a cidade. Só que lá no Rio de Janeiro a gente sabe, né, que as quebradas, o sarrafo é muito mais lá embaixo, é nível hard mesmo, né? E aí o que acontece? A Uber tinha esse medo, né, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, de o motorista escolher por não fazer a corrida, tendo ali exatamente o endereço para onde o passageiro estava indo, né? E aí os motoristas passaram a não aceitar as corridas, deixar a corrida passar, não fazer as viagens, e tá girando esse movimento todo que o Procon tá querendo que a Uber se explique, né? Ou de repente até que a Uber pare de deixar essa atualização aí para o motorista, que é um retrocesso, né? Uma coisa que a gente sempre brigou para ter essa informação antes de aceitar a corrida. Eu acho, cara, que é uma coisa que essa briga ela vai ficar ali um contra o outro. Na verdade, na prática, não acredito que a Uber volte atrás e tire essa informação do motorista, né? Se bem que da Uber não dá para se duvidar de nada, né? Eles são capazes de fazer coisas que até Deus duvida, né? Mas eu acho que é mais um movimento dos passageiros, como já tinha acontecido lá atrás, quando começou esse negócio de tarifa diminuir para o motorista e combustível começar a subir, que os motoristas estavam realmente escolhendo corridas, mas escolhendo corridas pelo valor da viagem, pelo valor e quilometragem que estava sendo aquela corrida. Então começou aquele movimento de reclamação na imprensa. Vários canais aí fizeram reportagens em várias cidades falando, tentando explicar o motivo, né, pelos quais os motoristas não estavam mais aceitando fazer viagens, né? Mas ninguém foi lá com o dedo na ferida e cutucar a dona Uber por que ela não aumenta a tarifa para o motorista. Nesses casos aí, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que está acontecendo isso, eu acredito que se fosse uma tarifa, e lá tem um detalhe, é uma das cidades que melhor paga o motorista, né? Então, em vista do Brasil inteiro, Rio de Janeiro está lá em primeiro ou segundo lugar, né? O motorista de lá recebe muito mais do que um motorista, por exemplo, aqui de uma cidade na minha região, aqui de Campinas, por exemplo, né? Campinas paga uma vergonha uma corrida da Uber. Então, aqui em Campinas, pelo menos, não compensa mais rodar pela Uber, né? Lá no Rio de Janeiro ainda compensa, principalmente o pessoal que tem carro melhor, que roda ali pelo Uber Black e faz uma graninha boa ali perto ali dos R$3 o km, que é o sonho de todo mundo, né? Talvez, se a tarifa fosse melhor ainda, né, do que já é lá no Rio de Janeiro, teria menos esse tipo de problema, porque o motorista acabava porque hoje o motorista ele vai muito pela grana, né? E às vezes, se a grana for boa, ele até aceita se arriscar e entrar numa quebrada, entrar numa favela aí, numa comunidade,
para levar o passageiro, porque muita gente, muitos motoristas também, pelo outro lado, sabem que determinada região, determinada comunidade aí dá para entrar de boa. Você sabe, tem que deixar farol desligado, tem que ligar o negocinho da Uber lá, aquele luminosinho escrito Uber. Tem as suas peculiaridades, né? Tem região que dá para entrar, por exemplo, aqui em Campinas, eu vou falar de uma favela que eu morria de medo de entrar quando eu comecei nos aplicativos. E hoje eu ando de boa lá dentro, por quê? Porque eu sei que lá, durante o dia principalmente, é de boa. E lá tem um código, né, na comunidade de não mexer com um carro de aplicativo. Porque lá os caras estão principalmente indo buscar morador, indo levar morador e indo levar cliente também para os traficantes ali, vamos dizer assim. Então os caras, eles não querem que mexa com carro de aplicativo. Inclusive teve um caso aí um tempo atrás que um morador de lá assaltou um Uber, né? Só que eu acho que não foi lá que o cara assaltou o Uber. Porém, o cara levou a polícia até lá. Cortaram as duas mãos do cara, né? O próprio pessoal que manda ali na quebrada mandou fazer isso com o cara, pro cara não, que eles não querem problema lá na região, né? Então tem as comunidades que a gente sabe com um pouquinho mais de bagagem, a gente sabe essa dá para entrar, essa é muito arriscada, essa eu não vou levar. Só que lá no Rio de Janeiro tem muito motorista, né? E muito motorista não gosta de entrar em comunidade e é o que está acontecendo. Essas reclamações, a grande maioria, são da parte periférica da cidade, são da parte aí das comunidades, das quebradas, e está gerando esse transtorno todo para Uber, né? Que agora ela está com uma batata quente na mão e ela, sinceramente, ela não sabe muito o que fazer. Ela demorou tanto para liberar para o motorista o endereço, e agora veio esse movimento contrário aí por conta dos passageiros reclamando lá no Procon, e o Procon tá cutucando a Uber ali, tá querendo respostas da Uber, por que que os motoristas pararam, eles não querem mais essa atualização, que depois dessa atualização pararam de aceitar a corrida dos passageiros, gerando todo esse movimento aí dentro do Procon, que incomodou bastante os moradores que moram nas áreas mais pobres da cidade, vamos dizer assim, né? É complicado demais, é uma coisa que a Uber tinha muito medo de acontecer, realmente esse medo da Uber se comprovou verdade, né? Porque o cara agora ele tem o direito, ele sabendo exatamente para onde ele está indo, ele tem o direito de escolher ou não fazer aquela corrida. De repente, se aquela corrida financeiramente fosse melhor paga pela Uber, talvez esse problema, se não zerasse, ele ia diminuir bastante, pelo menos na minha humilde opinião. E você me fala aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha que se a Uber pagasse melhor, você entraria em quebrada? Aquela que você sabe, né? Não todas as quebradas. Quebrada que você sabe que provavelmente você não vai ter problema. E mesmo não tendo problema, tem muito motorista que não gosta de entrar por segurança. E tá tudo certo. E tem que ser respeitado, né? Agora, eu acho que o grande problema de tudo isso daí é a baixa remuneração do motorista, principalmente agora que a Uber padronizou, né? No Brasil inteiro esse negócio de pagar o que ela quer por cada corrida. E agora ela tá pagando o pato aí de tudo isso que ela vem fazendo aí com os motoristas no Brasil. Isso daí pra mim não vai dar em nada. É mais um movimento do Procon que pra mim não vai gerar consequência nenhuma pro motorista, na minha opinião, certo? Me fala aí agora a sua aqui embaixo nos comentários. Beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.